Tem lá no Central da Toca muito conteúdo legal lá do Clássico. A matéria de capa é essa aí, ó. Pelo Cruzeiro, Gabigol tentará ampliar fama de carrasco do Atlético Mineiro. Gabigol tem histórico decisivo em jogos contra o Atlético Mineiro na carreira. Eu não sabia que era... Ele tem 8 gols em 19 jogos contra o Atlético Mineiro. Gabigol tem o rival como a terceira maior vítima. Atrás apenas de Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense. Palmeiras e Fluminense ali os primeiros. Atlético Paranaense 11. 8 gols em 19 jogos. Que ele aumente essa marca no domingo, né? O Gabigol, gente, eu separei um vídeo lá da Marília Mendonça, né? Supera. Cara, é muito engraçado, velho. E outra coisa, véio, tipo, se o Gabigol tivesse jogado no meu time, no caso, se fosse o Flamengo, pô, ele deu 2 Copas Libertadores, né? 2 gols contra o River, o gol contra o Atlético Paranaense. E ainda fez o gol naquela que o Andrés entregou, né? O gol de empate foi do Gabigol, né? Cara, os caras ficam pegando lance e ainda eles estão cortando alguns lances importantes. Véio. Eu não acho que o Gabigol fez um jogo ruim contra o América, véio. Porque o Matheus Mendes pegou uma primeira que quase deu rebote pro Eduardo e a outra ele pegou no susto, véio, que ele nem viu. Teve uma sobra de escanteio que o Gabigol driblou o jogador e ele finalizou muito forte. E ele não costuma errar aquilo ali no trabalho de finalização, né? Então, claro, ele vai errar alguns passes, ele sai da área para construir jogo. Ele não é um primor técnico para sair construindo, mas ele também não é aquele centroavante de só na canela, né? Então, eu tô achando engraçado, hein? A turma tá assistindo os jogos e fazendo edições ainda de lances quase que em tempo real, né? Do Gabigol, mas tomara que ele melhore essa média aí diante do Atlético Mineiro, que aí o Mineirão vai virar uma loucura, né, o Caramujo, Caio e Pedro? Aí, 8 em 19, né? Se ele quiser fazer 2 no clássico aí para ficar um número redondo, né? 20 jogos e 10 gols aí, eu acho que seria bem interessante, inclusive. Se ele quiser fazer mais, pode também, viu, gente? Ninguém tá proibindo, não. Mas só para fazer uma brincadeira mesmo, e assim, o pessoal que fica nessa de vamos fazer um clipe dos erros do Gabigol, é o que você falou, né? Supera, pelo amor de Deus, já foi. Assim, o Gabigol já fez muita coisa pelo Flamengo, e até uma coisa interessante de se dizer é que o início do Gabriel no Flamengo, ele só foi fazer gol no 6º jogo, né? Pela camisa do Flamengo, e aqui no Cruzeiro ele tem até o momento 4 jogos oficiais e 4 gols. Ah, mas foram 2 de pênalti, 1 de rebote de pênalti. Gol é gol, gente, tá? Se porventura o clássico ficar Cruzeiro 1, Atlético 0, gol de pênalti do Gabigol, alguém vai ficar triste? Acho que não, né? Acho que não. Então, assim, vamos parar de desvalorizar, digamos assim, o que o nosso jogador está fazendo. Acho que a última partida é muito mais mérito do Matheus Mendes do que qualquer outra coisa, né? Porque aquela defesa que ele fez ali, daquele chute do Gabigol com curva, que ele deixa a mão ali, é uma defesa muito difícil, é uma defesa que eu acho que o Matheus Mendes não faria contra outros times, é porque contra o Cruzeiro a rapaziada parece que está sempre com aquela setinha para cima lá do In Eleven, né? Parece que está sempre rendendo um pouquinho a mais do que pode. Então, assim, o Gabigol tem essa fama de carrasco do Atlético. No amistoso lá nos Estados Unidos, acabou perdendo chances, né? Ele teve 2 oportunidades ali, parou no Everson. Espero que ele lembre disso para ter bastante frieza ali na hora de concluir e que o time crie para ele, né? Se o Cruzeiro criar oportunidades para o Gabigol, eu acredito que ele vai voltar a fazer aí das suas contra o Atlético Mineiro, e se ele fizer gol, é claro, né, que o Cruzeiro vai estar muito mais perto da vitória. Esse ponto que o Emerson falou sobre o time criar situações para o Gabi é algo que pode melhorar, né? No jogo contra o América, apesar de, no geral, eu ter gostado da atuação do Cruzeiro, acho que o setor de meio como um todo ficou um pouco abaixo, principalmente o Lucas Romero,
mas eu também achei que Matheus Henrique e Matheus Pereira não fizeram uma partida do nível que a gente está acostumado. E com isso, o Gabi não teve tantas chances como poderia, né? Buscou bastante o jogo, até conseguiu algumas boas finalizações, não fez um jogo ruim, mas é um Cruzeiro que no clássico pode propiciar mais chances ao seu jogador que tem maior poder de decisão, que tem mais qualidade para finalizar, né? Entre os gols que o Gabigol já fez diante do Atlético Mineiro, tem até gols em momentos de decisão, né, em momentos agudos. Tem gol em Supercopa do Brasil e, claro, aqueles 2 gols na final da Copa do Brasil, mais recente, em novembro. Então, a gente sabe que ele tem toda uma estrela diante do Atlético, ainda mais em jogos um pouco mais decisivos, né? Não é uma final de Campeonato Mineiro, mas é uma partida que, como a gente já falou por aqui, passa um pouco do ponto de ser simplesmente de primeira fase de estadual, né? Então, que ele esteja em um grande dia e possa estar ajudando o Cruzeiro a conseguir essa grande vitória sobre o Atlético. Só tentar pegar aí o gancho da fala do Gabigol, é que assim, é um jogador que já tem um histórico, né, de fazer esses gols aí, de decidir contra o Atlético. Espero que ele amplie essa marca no jogo de domingo. E tô vendo muita gente aí falando, isso aí que o Samuel postou também. Para mim é uma postura bem, bem estranha, né? Se um jogador que sai do Cruzeiro e ele foi vencedor, eu vou dar o exemplo do Everton Ribeiro. É um jogador que venceu aqui no Cruzeiro, ajudou o Cruzeiro, não tem nenhuma mágoa com o Everton Ribeiro. Não quero que o Everton Ribeiro fique mal no Bahia, tomara que ele não faça gol e não jogue bem contra o Cruzeiro. Mas longe de mim torcer contra um jogador que foi importante para o meu time, que ajudou o meu time em algum momento. Então, eu acho essa postura do torcedor do Flamengo bem, bem ridícula. O Gabigol saiu, aconteceu alguma coisa lá com a diretoria, não foi com a instituição Flamengo, e acho que cabe ao torcedor respeitar a decisão do atleta, que é um atleta que está na história do Flamengo e que ajudou o Flamengo a conquistar grandes coisas, né? Há muitos anos o Flamengo não vencia uma Libertadores e o Gabriel foi lá e marcou 2 gols na final contra o River Plate, um dos principais times do continente. Então, acho que falta um pouquinho também de respeito de parte da torcida do Flamengo com o Gabriel. Ingratidão é uma coisa muito feia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não é nem a torcida, viu? Eu acho que a torcida do Flamengo em si, ela tem uma gratidão muito grande por ele. Eu acho que são algumas pessoas muito específicas, né, na imprensa ali, que torcem pelo Flamengo, inclusive, que não aceitaram muito bem, e alguns que queriam que ele tivesse ido para o Palmeiras, né, como a gente lembra ali que teve aquela conversa, até com a Leila, teve um pessoal que não aceitou muito bem, né? Gente que queria que ele fosse para o Palmeiras, para o Santos. Ele ter vindo para o Cruzeiro foi uma espécie de afronta aí para esse pessoal.